Olá, boa noite. Começando mais uma live, dessa vez à noite. Estamos fazendo essa semana, estou fazendo essa sequência de séries de lives todos os dias às 7 horas da manhã, para gente falar sobre imunidade emocional, às 7 horas da manhã. E agora, às 7 horas da noite, uma live com a Bruna, que acabou de entrar. E já vamos colocar a Bruna. Transmitir ao vivo. Aguardando. Que legal ter a Bruna aqui. Oi! Olá, tudo Você prefere. bem? Tudo bem. Tá bom assim ou você prefere que eu coloque o fone? Não, tô ouvindo bem, viu, Bru? Tá. Pra mim tá tranquilo. Então Pessoal, tá bom. como é que tá? O som, o áudio tá bom? Como é que está? Oi, oi Maria, olá. Digam pra gente se o áudio tá funcionando. E aí, tá funcionando? Gu, como vai entrar muita seguidora também paraguaia, Uhum. aí a gente fala mais pausado, aí todo mundo entende. Perfeito. Para. Hoje, Acho uma boa você me dar essa dica logo no início, porque um objetivo de vida é falar mais pausadamente. boa. Legal. As Bom, próximas a gente gente, faz em espanhol já. tá bom, fechado. Gente, bem-vindos todos. Obrigado por estarem aqui. A Bruna é uma querida amiga, virou amiga, né? A gente se conheceu através do programa de mentoria. É, a, Uhum. a Bruna é executiva. Vou fazer uma introdução sua. Eu sei que tem muita gente aqui que já te segue, mas vou fazer uma introdução para quem não te conhece. Então, a Bruna, ela é executiva, ela tem negócios no Brasil, na China e no Paraguai, certo, Bru? Uhum. E além disso, ela tem hoje mais de 100 mil seguidores na rede social. Então é uma influenciadora digital. E quando ela me procurou para a gente fazer o programa de mentoria, era exatamente como que a gente consegue equilibrar todos esses pratos ao mesmo tempo, né? Organizar tudo, né? Não se perder e tá em harmonia e conseguir se dedicar a todas as funções e conseguir trazer resultado, né? Porque não adianta você tá nas funções, mas não conseguir trazer resultado nelas. Exato. Tem que. Eu acho que são duas coisas, né, Bru? Tem a questão de trazer resultado, de ser eficiente, e aí que a gente pode mensurar através de produtividade, e tem a coisa do se sentir bem também, né? Aham, do que A tá. gente tem que ser eficiente nesse aspecto também, né? Porque não Uhum. adianta nada a gente ser super produtivo, trabalhar muito, investir muita energia e a gente chegar à noite em casa e a gente não tá se sentindo bem, né? Não tá com bons Uhum. relacionamentos. Então, Exato. Assim, tipo, me ajudou muito a mentoria isso, equilibrar essa parte pessoal e trabalho, porque minha vida inteira era trabalho, 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 trabalho. E muitas vezes acabava deixando esse meu lado de vida pessoal de lado. Esqueci um pouco disso. Tanto que eu já estou até com a roupa de academia, porque hoje eu sei que eu tenho que ter meu tempo, tipo, do meu exercício, das minhas coisas, e que o trabalho também tem o seu tempo, né? legal. Eu vejo que você tem muita disciplina também, né? Assim, todo dia você faz o yoga. Ontem a gente estava combinando o horário pra gente fazer a live hoje, e aí você disse, bom, ou é antes do meu yoga ou é depois do meu yoga, e todo dia você Aham. faz. Como Aham. é que fala um pouco, Bru, como é que a disciplina funciona pra você? Depois eu conto um pouco de como é que é a minha experiência também, porque eu acho que a gente tem uma vida mais ou menos semelhante nesse aspecto também de muito tempo investido na carreira e também com pessoas, né, influenciando, e ao mesmo tempo a gente está tentando se equilibrar. Nem sempre a gente consegue, né? Mas conta um Nem pouco do papel da sempre. disciplina. Então, eu lembro, a gente se conheceu no meio do ano passado. Foi Foi, mais ou menos isso. foi. Nossa, minha vida era assim. Eu sempre gostei de yoga, sempre pratiquei e tal, mas a gente sempre se deixa de canto, né? Sempre vem o trabalho primeiro, vem qualquer coisa primeiro do que você, né? É normal, não sei o que acontece com a gente. Quando a gente começa a trabalhar, a gente faz isso. E eu me inspirei muito em você, porque você é muito pausado, né? O Gu, gente, ele é muito organizado. Tipo, de manhã ele tem o horário da meditação dele.
do suco dele, de tudo, tudo organizado. Eu falei, gente, mas eu tenho que colocar eu como prioridade também. Porque, assim, hoje eu tenho tempo, eu faço. Amanhã eu não tenho tempo, não faço. E o tempo, na verdade, quem cria é a gente mesmo, né? E se a Verdade. gente não colocar isso, assim, colocar como prioridade, não, hoje eu vou fazer pelo menos 1 hora de exercício, entendeu? Vai ser esse horário. Nada vai ser mais importante do que isso. Você nunca vai conseguir fazer, porque a gente sempre tem alguma coisa melhor para fazer e colocar na frente da gente mesmo. É o que eu percebi, assim, esses últimos tempos, quando eu ficava assim, me deixando de lado. É interessante esse ponto que você falou, porque geralmente o cliente, o trabalho, a gente coloca como prioridade, né? Então, assim, se o cliente faz uma solicitação, a gente atende como prioridade. Se a gente tem uma determinada reunião, a gente atende. As pessoas que têm o trabalho, assim, que tem que estar lá das 9 às 6, ou talvez no outro horário, tá lá todo dia. Mas às vezes a gente negligencia o nosso principal instrumento de trabalho, que é a gente mesmo, né? Uhum. Porque no final das contas, se a gente de alguma forma dá conta de melhorar a nossa vida como um todo, a gente se torna mais capaz de fazer qualquer atividade na vida, inclusive o trabalho, inclusive os relacionamentos. Você produz melhor, né? Tudo flui muito melhor. E é aquele negócio que eu sempre falava. Lembra quando você começou a falar? Tipo, eu meditava 5 minutos, né? E você falava pra mim 20. Mas, Gustavo, eu não tenho tempo para meditar 20 minutos de manhã. Aí foi quando a gente teve aquele insight, né? De dizer, putz, mas 20 minutos é a gente ali arrastando às vezes no Instagram. E a gente nem percebe, a gente fica 1 hora, fica 2 às vezes, sem perceber. E a gente não tem tempo de meditar, tipo, 20 minutos, 10 minutos, parar. É impressionante isso. A meditação virou uma prática para você, Bru? Você já meditava, né? 5 minutos, você aumentou a meditação. Como é que é a meditação aí na sua vida? Como é que funciona isso? Então, eu meditava assim esporadicamente. Sempre quando a gente precisa, a gente medita, a gente recorre, né? Quando a É gente tá que mais nem a, nervoso é e que nem a tal. oração, né? Quando precisa, vai lá e reza. Eu era muito assim, quando eu precisava, quando eu sentia que eu estava um pouco mais agitado, quando eu estava meio perdida, era o tempo de meditar, de fazer exercício, de ter aquele equilíbrio, né? Mas isso é o erro, né? Você só dá conta de você mesmo quando você está tendo necessidade de alguma coisa. E quando a gente começou a ter as aulas e tal, eu comecei a ver, não, tem que ser uma constante isso, né? Aí foi quando, tipo, pelo menos de manhã, se eu não medito, tipo, 10 a 15 minutos, eu paro 5 minutinhos, entendeu? Dou uma Legal, respirada, leio também, coisas que eu também sempre falava que eu não tinha tempo. legal, legal. E aí Que bom, comecei a então. fazer isso. Você usa o Insight Timer para meditar? Uso, depois que eu Uso vi o você Insight fazendo. Timer. Eu até conversei antes da gente começar a live, eu conversei com o pessoal do Insight Timer. Você vai entrevistar a Bruna Wan, que legal. Fala Eles para são ela que se ela muito queridos. Fala pra ela que se ela quiser, a gente dá um pacote de 1 mês pra ela, para ela experimentar. Se você já não tem, né, assinatura mensal, pra você experimentar e tal. Então depois a gente fala sobre isso, que eles ficaram super empolgados da gente estar Sim, eu conversando aqui hoje. super divulgo. É um aplicativo muito fácil. Lembra quando eu falava, eu não consigo ficar sozinha, meditando sem alguma coisa me ajudando? E no começo eu usei o aplicativo, né? Que ele tem sons, tem coisa guiada e tal. Daí depois, assim, com o tempo você já vai conseguindo levar, né? Sem som, sem essas coisas. Em silêncio, né? Que eu sempre falo, a Aham. gente não tem, na vida a gente não tem guia. Então, assim, é bom meditar com guia para a gente começar, né? O guia ele é interessante para conduzir a gente através de um processo quando a gente está iniciando, mas na vida a Uhum. gente não tem guia. Então é sempre legal também fazer algumas meditações em silêncio. Acho isso interessante. Aham. Bru, você falou assim, eu cuidava quando eu precisava estar em equilíbrio, né? Eu cuidava fazia meditação, parava um tempo. E eu acho que é interessante fazer um paralelo com a saúde física, que muitas vezes, se a gente quer ter imunidade física, não adianta a gente cuidar da nossa imunidade quando a gente fica doente. A Aham. gente cuida exatamente para não ficar doente. Então é uma Aham. prática diária, né? O cuidado que a gente teve com a imunidade o ano passado já não funciona mais esse ano, né? Eu preciso hoje estar me alimentando bem, fazendo atividade física, dormindo bem. E com o equilíbrio emocional, com a imunidade emocional, é a mesma coisa. A gente tem que ter esse cuidado diário e essa disciplina
A gente tem cuidado com o nosso trabalho, a gente tem o cuidado com a nossa saúde física e a gente tem o cuidado com as nossas emoções. Quanta coisa, né, que tem que dar conta pra gente se Sim. manter em equilíbrio. E muitas vezes a gente acha, né? A gente vai até o nosso limite, né? A gente vai até o nosso limite até perceber que sim, a gente precisa ter esse equilíbrio, ter esse balanço, né? Ter esse cuidado antecipado para, tipo, se preparar para essas situações. Eu digo, nada acontece por acaso, né? Assim, toda essa preparação que eu tive antes, todo esse equilíbrio, esse trabalho, essa busca, assim, de estar melhor comigo mesma, foi, assim, o ponto-chave para estar bem agora com toda essa situação que a gente está passando, né? Que não é uma situação normal. Acho que você E tocou num ponto bem importante aí. aham. Porque, quando a gente começou, eu não tava precisando, mas eu sentia que, putz, a gente tem que começar a ver, entendeu? Se conhecer. Porque vai chegar um momento que você vai precisar. E é melhor você, tipo, tá antecipado do que chegar no momento e você não saber o que fazer. Verdade. Acho que é isso que é o cuidar da imunidade, né? Para quando Uhum. precisa. E eu acho que nesse ponto agora, da quarentena, né, da pandemia, muita gente foi pego de surpresa, né? Mas quem dá as cartas é o mundo que dita o que acontece, né? De repente, aconteceu a pandemia. O que aconteceu? As suas lojas fecharam, os meus Uhum. cursos, né? Ficou um tempo fechado, os meus cursos. Todos os presenciais foram cancelados. Então, eu vou falar um Uhum. pouco da minha experiência. Eu queria depois que você contasse um pouco da sua. Tá bom. Eu, do dia para a noite, eu faço programas de desenvolvimento em empresas, desenvolvimento de lideranças, e os programas são sempre presenciais, né? São grupos, pessoas reunidas, dinâmicas. E aí, de repente, do dia para a noite, todos os contratos corporativos foram congelados, porque Uhum. não dava mais para fazer reunião. Eu acho que o desenvolvimento de pessoas em empresa, né, que não é online, ele está na mesma categoria do evento, da festa, porque realmente a Aham. gente, a gente reunia muita gente. Então, do dia para a noite, foi assim: cancelaram os contratos. E agora? A gente não tem muita escolha em relação ao que acontece do lado de fora, mas a gente tem total escolha em relação a como a gente reage às coisas que nos são apresentadas. Então, nessa situação, me lembro que no dia que aconteceu, eu falei: poxa, eu montei meu escritório aqui agora, tá tudo, e agora simplesmente não vou mais poder receber pessoas, mas eu acho que eu já tinha uma mentalidade que eu vinha construindo que é assim: a vida caminha pro bem. Uhum. A vida caminha para o bem, uma coisa muito enraizada. Então, se isso está acontecendo, é para eu me transformar, vai me dar trabalho, e está dando muito trabalho, mas eu vou ter que sair do lugar, eu vou ter que me movimentar. Então, eu acho que eu sofri assim por algumas horas. No outro dia, eu já acordei e falei: bom, é essa a realidade? O que que eu vou fazer a partir disso? O que que eu vou fazer agora? Então, aquela ansiedade, né, da incerteza, eu fiquei ansioso, obviamente todo mundo ficou, porque no momento de incerteza, mas ela não foi uma ansiedade que me paralisou. Eu consegui me movimentar e migrei para online e agora minha vida está melhor do que ela estava. Assim, com muito trabalho, mas essa mentalidade, essa construção de inteligência emocional, de imunidade emocional, tem me ajudado a passar por essa situação de incerteza com mais qualidade. Uhum. Se Como é que tá adaptar, né? sendo aí para você, me adaptar? Então, eu estava em São Paulo. A gente teve aula, foi logo antes, a gente teve uma aula, eu acho, e logo Foi, depois veio a foi pandemia e isso. tal. Sim, foi bem isso. Eu lembro que a gente ainda estava comentando sobre o coronavírus e tal. Eu estava, inclusive, em São Paulo. E eu fiquei longe dos meus negócios praticamente 3 meses, 2 meses e pouco. E ali eu tive que me adaptar também. Óbvio, no começo foi aquele choque, né? Porque, nossa, como é que vai ser? O que a gente vai fazer? Só que o importante quando você tem esse equilíbrio e essa imunidade que você está falando é que você entende que é uma coisa momentânea e que você tem que ver isso com bons olhos, que é uma mudança pro bem, muitas vezes. É sofrido. Eu até tava vendo uns stories agora há pouco de uma blogueira, que nossa vida é assim, né? Altos e baixos, sempre. O que me conforta, às vezes, quando eu tô aqui embaixo, é que eu sei que daqui a pouco eu vou estar lá em cima de novo. E que quando a gente tá lá em cima, a gente também tem que ter um equilíbrio de saber que pode ser que vamos descer e vamos voltar de novo.
E essa descida sempre é para, tipo, fazer a gente melhor, como você falou, né? Ah, os cursos, tive que me adaptar e tal, mas agora você tá super, tipo, adaptado. Mas pode Sim. ser que venha de novo uma situação e você vai ter que se adaptar de novo. Acho que é E quase certeza que virá uma nova situação em algum sim, momento, né? Uma outra, uma nova, sempre, né? e eu vejo assim, quem está conseguindo lidar com toda essa situação, com toda essa mudança de ambiente, de trabalho, de relacionamento interpessoal com as pessoas, são as pessoas que estão sabendo se adaptar, que não ficam assim paralisadas, achando que tipo, ah, não, tem que ser dessa forma. Parece que foi assim meio que um tapa na cara para todo mundo, porque a gente, bem ou mal, é normal de nós seres humanos estar na zona de conforto, né? E Verdade. parece que foi um tapa na cara para você, ó, acorda que a gente tem que se movimentar. E não pode, tipo, baixar a cabeça, não pode desanimar, tem que estar bem, assim, positiva em relação a tudo, né? É isso aí. E é uma coisa que é construída, né? A gente mesmo vai se animando, a gente vai criando esses diálogos internos. A meditação, acho que ela tem um papel muito importante nisso, né? Porque, no final das contas, o que vai diferenciar a ansiedade que paralisa da ansiedade que leva para ação é o diálogo interno que a gente vai criar na nossa cabeça. Dada a Uhum. situação, eu falo, meu Deus, tô perdido, agora vou por água abaixo, ou então, tá acontecendo isso, eu vou fazer alguma coisa para sair desse buraco, para me reinventar. Então, e a meditação ela é um exercício para a gente começar a perceber o que se passa dentro da nossa cabeça, né? Então, eu acho que Exato. é muito E o que você importante para isso. E o que você tá, tipo, atraindo, né? Lembra que você falava, Bruna? Não fala tal coisa, entendeu? Começa a mentalizar dessa forma. E começa tudo através da meditação, né? Porque através da meditação você consegue se escutar melhor. E aí você começa a se perceber no seu dia a dia o que que você tá falando, o que que você tá afirmando, o que que você tá pedindo, né? É Muito isso aí. doido. Tô até vendo aqui uns comentários, faz parte do mundo dos negócios altos e baixos. Realmente tem que se adaptar e se reinventar, o Tony falou. E a Uhum. Sabrina falou, literalmente nos forçando a expandir e readaptar a nossa zona de conforto. Acho que duas coisas interessantes. A ideia, assim, uma vez eu vi o Thales Gomes, da Singu, falando, o Tony que me mostrou, inclusive, que quem é empreendedor tem que ter os nervos de ferro. Porque, né, se você tem, eu acho que o emprego já de carteira assinada, você tem lá, você sabe que seu salário vai pingar todo mês, tal, Uhum. existe, né, você tem que fazer o seu trabalho e tal, mas o risco associado é bem menor. Agora, o empreendedor, ele acaba vivendo numa montanha russa, né? A gente vive numa montanha russa. Eterno. E, e uma montanha russa eterna. E eu acho que, para isso, para lidar com essa montanha russa, a gente precisa do cinto de segurança. Uhum. Então a gente precisa das âncoras que tá tudo movimentado do lado de fora, mas a gente tem aqueles hábitos que vão fazer a gente se sentir em casa, que no seu caso é o Oi. Agora voltou. desculpa, Voltou. caiu aqui, voltou. Que no seu caso é yoga, meditação, o chá que eu tô vendo que você tá tomando, pra mim é a mesma coisa. Água com limão, esses hábitos eles são muito importantes pra E gente. pessoas também que você convive, né? Não é à toa. Isso. Eu digo, não é à toa que a gente se cruza, a gente conhece pessoas, sério, assim. Lembra quando a gente se conheceu? Eu digo, a energia que une, o que que você está propagando. Se você está propagando coisas boas, você quer coisas boas, você quer pessoas do bem, ela vai estar acontecendo na tua vida, né? Verdade. Muito, muito importante isso, né? Tem até um estudo de Harvard que diz que entre dinheiro, emprego, casa, chuta, qualquer coisa. A coisa mais importante para determinar a felicidade, na verdade, são os relacionamentos saudáveis. A nossa Uhum. capacidade de termos relacionamentos saudáveis, né? É isso que segura a onda também, é isso que são âncoras também nesse movimento. Muito bem lembrado, não são só as nossas práticas, né? É a gente cuidar Aham. também da qualidade dos nossos relacionamentos. Aham. Mudou muito. E isso é uma consequência, né? Tipo, começa realmente parte de nós, né? Como a gente estava falando, do que a gente pensa, o que a gente atrai, mudar hábitos na nossa vida, porque como é que você quer, tipo, atrair coisas boas se você não tem hábitos bons também,
Normalmente, no começo, é difícil, eu não consigo fazer isso e tal. Mas aí vem a disciplina, né? De começar a implantar aos poucos, não óbvio, de uma hora para outra. As pessoas falam para mim, ai, Bruna, nossa, você medita, você lê, você toma chá, você. Óbvio que não foi logo de cara isso. Primeiro, eu comecei a mudar a rotina de alimentação, comecei a inserir mais exercício. Hoje, por mais que eu esteja cansada, alguma coisa assim, mas eu sei que na minha rotina tem um exercício, tem a minha leitura, e é um compromisso que eu tenho comigo mesma, sabe? Pra sim depois, tipo, ter consequência de vir relacionamentos bons pra mim também. Cuide do jardim para atrair as borboletas. Cuide Exato. do... e eu acho que é uma coisa interessante aqui, a Júlia até falou, a gente tem que acordar todo dia com a vontade de fazer acontecer. E assim, gente, assim, por mais eu gosto da yoga, eu gosto de fazer atividade física, mas assim, o corpo é preguiçoso, a mente é preguiçosa. Então, o normal é a gente ficar na inércia, a gente não meditar, a gente não fazer atividade física, principalmente quando a gente está com um volume muito grande de trabalho. E o trabalho, quando a gente gosta, né, do que a gente faz, ele acaba hipnotizando a gente, né? A gente acaba sendo sugado pelo trabalho e se a gente não cuidar, a gente vai simplesmente gastar todas as nossas horas do dia lá. Então é muito fácil a gente se esquecer desse autocuidado, né, do desenvolvimento pessoal. Super. E requer um esforço interno diário, né, Bru? É todo Super. dia, são escolhas diárias. Inclusive, assim, até essas últimas 2 semanas, eu quase, assim, esqueci de mim. Comecei a me desequilibrar, porque quando começa o aperto, começa a pressão, começa, tipo, as cobranças do trabalho, normal, você vai colocar qualquer coisa na tua vida e esquecer de você. E eu tava meio que deixando de fazer minhas coisas, deixando de fazer meu exercício, estando mais preguiçosa, não tendo comprometimento comigo mesma e usando a desculpa, ai meu Deus, eu tenho um trabalho, então eu posso me permitir e me deixar de lado. Tava acontecendo Aí muito eu isso te comigo. liguei. E aí a gente Bruna, começou, e aí a gente começou a falar disso, de que não, a gente precisa ver qual é o ponto que tá acontecendo isso para você dar o clique, respirar e, peraí, acorda. Você não pode deixar essas coisas, tipo, te sugarem. Ter bem esses importante cliques. isso mesmo. Bem importante isso mesmo. Tem muita gente legal aqui, Kiara, Sabrina, legal. Bru, como é que a gente percebe, como é que você percebe que você está em desequilíbrio? Como é que, porque isso é importante, né? Porque como a gente se perde muito no movimento, às vezes a gente precisa ter os gatilhos que a gente, opa, peraí, eu estou em desequilíbrio, então agora eu vou ter que voltar para o meu equilíbrio. Como é que você percebe isso? Quais são os sintomas em você? Então, eu normalmente sou ansiosa e afobada, normal, assim, por normal, é da minha característica. Mas eu percebi essas últimas semanas, assim, às vezes, de repente, ou eu ficava com muita raiva, muito estressada, assim, né? E outro ponto que a gente não percebe, a gente desconta muito em comida. A gente chega e, tipo, eu posso comer isso, entendeu? Eu tô, não sei o que, eu vou comer. Eu comecei a perceber isso, porque como eu tava, tipo, meio que tô cuidando da dieta, cuidando da minha alimentação, cuidando dessa minha parte, tipo, saúde, eu comecei a ver, putz, mas por que isso? Por que eu tô me compensando com a comida? É muito normal acontecer isso quando você começa a ter um desequilíbrio emocional. Verdade. Comigo acontece muito isso, o estresse e, tipo, querer descontar nas comidas. Pra mim é muito mau humor. É? Se eu tô mal-humorado, eu pode ter certeza que eu tô desequilibrado. E como acontece frequentemente, né? E é geralmente o trabalho que acaba levando a gente para esse lado, né? Assim, o volume, o excesso de trabalho. Porque às vezes a gente fala de propósito, né? Assim, seguir seu propósito, tal, fazer o que ama. Acho que eu te conheço, né? Eu sei que você faz o que você ama, eu Uhum, faço o que eu amo. uhum. Só que dá muito trabalho, mesmo fazer o que ama, né? E a gente tem que estar sempre com atenção. Tem um ponto que eu acho que virou até uma. O desequilíbrio afeta a ansiedade de qual forma? Na verdade, a ansiedade é um sintoma do desequilíbrio, né? Uhum, A Nath falou aqui, perguntou: o desequilíbrio afeta a ansiedade de qual forma? Na verdade, a ansiedade que paralisa, ela é um sintoma do desequilíbrio. Para mim, é uhum, irritação, mau humor, ansiedade. Tô lendo aqui os comentários. A live uhum. vai ficar salva assim, tá, gente? Tem uma coisa, Bru, que eu queria até que você comentasse, que assim, ficou bem. Parece que é bonito falar hoje em dia que eu não tenho tempo para nada.
Como é que você tá? Nossa, eu não tenho tempo pra nada. Como é que você tá? Nossa, eu tô super corrido. Acho que são essas duas coisas. Eu não tenho tempo pra nada e eu tô super corrido. É Meu, uma isso não é coisa. bonito. Não, é uma coisa que eu até me policio, porque eu falo muito isso. Lembra que você falou pra mim, Bruna? Não fala que você não tem tempo. Tempo a gente encontra. Tempo é o que a gente. É planejamento, né? Eu aprendi muito com o Gustavo a pontuar. Até falei pra ele que, graças a Deus, a gente pontuou alguns objetivos. Porque eu sempre, até agora, assim, de vez em quando eu falo, ai meu Deus, eu tô muito corrida. Eu tô com não tenho tempo, porque parece que assim você está sendo produtiva, se você não tem tempo de respirar. E não é isso. Eu não sei, eu acho que a sociedade impôs isso, sabe, pra gente. Colocou isso. Ai, que quando você tem muito trabalho, ou trabalho físico, né? Ou você tá esgotado, é que você tá produzindo. E na verdade, não, né? Na verdade, não, mas na prática, né, sem assim, a gente tá falando muito de equilíbrio como um objetivo, né? Mas na prática, às vezes, o trabalho, ele realmente vai exigir muita energia nossa e vai sobrar pouca energia para as outras coisas, né? E eu acho que a gente tem que saber dimensionar isso também, porque eu acho que a verdade é essa, como o mundo está sempre em movimento, nessa questão da pandemia, né, que a gente teve que se reinventar no trabalho, a gente teve que realmente colocar muita energia ali no trabalho. Tá tendo, né, Bru? Tá tendo. Uhum. Então, pode falar. Esses dias eu tava até conversando com uns amigos, porque assim, muita gente tá falando assim, ai meu Deus, é muita pressão que a gente tá vivendo e tal. Só que assim, eu comecei a parar e pensar, eu falei, meu, mas a gente sempre viveu nessa pressão. A gente vem de uma geração que a gente vive essa pressão. Depende, é como você enxerga. Pra mim, é um trabalho. Agora, se você enxerga que tudo que tá acontecendo com você é uma pressão, então eu só eu falo, eu até falei pra mim, eu só sinto, mas você vai viver a vida inteira com pressão, porque a gente tá numa geração que a concorrência é muito maior, as informações é muito larga, entendeu? Hoje todo mundo tem acesso a tudo. E se você não encontrar uma forma de enxergar diferente, você vai sempre viver na pressão e na ansiedade. Total, Bru, realmente, totalmente isso. É muito uma perspectiva nossa, né? Tipo, o mundo tá acontecendo, você tá trabalhando, você pode chegar à noite e falar assim: "Nossa, meu dia hoje foi super corrido, foi uma enorme pressão", ou você pode chegar e vou tomar um banho pra descansar, porque eu tô cansado, né? Vou fazer meu yoga, já mudar a mente, né? Ó, agora sair do modo do trabalho, tô fazendo outra coisa. Nossa, bem interessante isso que você falou, porque realmente tem essa coisa de ficar remoendo e vangloriando, né? A Muito. pressão, a. E assim, eu percebo isso um pouco às vezes quando eu tô na minha rotina, né? Eu vejo que parece. É que eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Aí eu começo a ver todas as coisas, eu falo, meu Deus, isso é muita coisa e tal, não sei o quê. Aí quando eu venho esse pensamento de que eu tenho muita coisa pra fazer, eu paro um pouco, eu falo, tá, eu tenho muita coisa. O que que eu vou. Aí eu lembro que eu tenho que pontuar, o que que eu consigo resolver, o que eu não consigo resolver, e ir organizando. E tá tudo certo. Agora, se a gente vai naquela afobação, ai meu Deus, eu quero resolver tudo, eu quero não sei o quê. Você não resolve nada, você começa a ficar nervosa, você começa a se irritar, faz mal pra você, e vem o famoso estresse que afeta a tua saúde e uma série de coisas, né? Verdade. Isso aí que você falou é interessante, porque às vezes a gente está fazendo, mas a gente não percebe que a gente está fazendo, porque é aquela coisa da montanha, né? A gente está escalando uma montanha, aí a gente pode olhar para si e falar: Meu Deus do céu, falta tanto para subir e eu me paraliso. Ou eu posso olhar para baixo e falar: Nossa, eu já subi muita coisa, vou continuar aqui. E eu acho que ao longo do dia a gente está sempre subindo uma montanha. E a gente tem que reconhecer as coisas. A gente faz aquilo que a gente consegue. Uhum. E nem todo dia a gente consegue o mesmo tanto, né? Aham. E, inclusive, para você conseguir saber isso, aí você tem que começar a se conhecer, né? Tipo, quando você sabe os teus pontos fortes, teus pontos fracos, não é à toa, assim, que, de verdade, eu termino um curso, eu vou para outro. Tipo, não é que eu fico procurando problemas, mas eu acho que quanto mais você se conhece, mais fácil você consegue lidar com situações difíceis, com problemas. A tua forma de enxergar muda muito. Eu lembro quando eu conheci o Gu, falei, então, mas Bruna, você quer fazer? Ah, não sei, Gu, eu quero fazer, eu quero conhecer mais coisas sobre mim.
É isso mesmo. Essa coisa que você falou de estudar, até é interessante que hoje em dia, quando em termos de desenvolvimento dentro das empresas, a gente fala muito do lifelong learning, que Uhum. hoje em dia a gente tem que estar aprendendo a vida inteira. A gente vai ser o eterno aprendiz. É diferente da geração dos nossos pais, que eles foram para a escola, depois eles saíram e fizeram uma faculdade, depois alguns fizeram uma Isso. pós-graduação e foi no trabalho. Hoje, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, há 5 anos atrás, eu acho que não existia. Não, bom, a live menos que 5, 2 anos atrás Menos não 2 anos existia. atrás. Aham. Então, assim, há 10 anos atrás, não existia nem as redes sociais, 10, 15 anos atrás. Então, assim, tudo mudou completamente. E muda numa velocidade muito grande. Então, o estudo, ele acabou se tornando. Assim, a gente precisa estar estudando o tempo todo. E Uhum. temos o benefício da informação estar disseminada, né? A informação está Sim. aí disponível, não precisa nem comprar. É só entrar na internet, no YouTube, na live, né? Assistir, que a informação está aí, as pessoas estão passando a informação. E para estar em equilíbrio nesse mundo, é importante o estudo constante, né, Bru? Sim. E mais, como você falou, o mais importante de tudo é sempre sair da zona de conforto. Por isso que para muitas pessoas, ela vive em eterna pressão. Porque é como se fosse muito sofrido aprender mais. E, na verdade, tem que ser ao contrário. Quanto mais eu aprender, mais fácil tem que ser. E a gente tem muito enraizado na nossa cabeça, porque, vamos dizer, nossa geração tem como espelho nossos pais. Que, vamos dizer, Sim. que nem você falou, que saía da faculdade e tal, começava a trabalhar e ponto, era isso. E não tinha muito segredo, né, para viver e ganhar e tal. E Era nossa muito geração, trabalho só, né? Muito exato, trabalho, muito trabalho. muitas vezes físico, muitas vezes assim, diferente da gente, que quanto mais criativo a gente é, quanto mais diferenciado a gente é, quanto mais a gente usa isso aqui, mais a gente se desenvolve. E como é que a gente usa isso daqui? Estudando, procurando, se informando, se comunicando, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, meu, comece a enxergar de uma forma diferente que tua vida vai fluir muito melhor. Você não tem escolha. Ou você vai ficar doente, ou você escolhe enxergar de uma forma melhor. É porque eu acho que falta muito a noção de que tudo começa no pensamento. Uhum, Tudo começa no pensamento. Às vezes a gente culpa o outro por um estado emocional que a gente está sentindo, mas uhum, esquece, não é o outro que gera a raiva na gente. A gente produz a raiva dentro da gente mesmo. Não é o mundo que deixa a gente ansioso. A gente gera ansiedade dentro da gente mesmo. Não é à toa que tem pessoas passando pela mesma situação, uma reage de um jeito e a outra reage de outro jeito. Então tudo está aham, relacionado a isso, né? A gente conseguir mudar essa nossa perspectiva sobre a vida, esse nosso ponto de vista. aham. Sim, concordo E, total, total. E o estudo ajuda muito nisso. E assim, você falou muito de sair da zona de conforto. Eu aprendi um termo há pouco tempo, autorresponsabilidade. A Kellen, bem-vinda. Falou sobre autorresponsabilidade. Eu acho que essa palavra, ela é Muda. importantíssima. Tem uma frase do Jean-Paul Sartre que é mais ou menos assim: não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você faz do que a vida faz de você. Então Uhum, não adianta ficar reclamando porque foi demitido na quarentena, porque as lojas fecharam, né? Porque os cursos tiveram que parar, os cursos presenciais. Não importa. A gente evoluiu, né, Bru? aham, Através do desafio, o desafio ele é uma escola. O fracasso, inclusive, é uma escola, né? Toda vez que a uhum. gente fracassa, a gente aprende. Às vezes a gente vê o fracasso como, ai meu Deus, eu fracassei, então eu não valho nada. Não, você tá mais perto do sucesso agora. Aham. E eu acho que é uma das coisas que nessa nossa geração incomoda. Muita gente não quer fracassar, não quer errar. Sendo que muitas vezes tipo, a gente precisa passar por isso. A gente não vai ser constante sempre. A gente volta de novo, aqueles altos e baixos. O importante é sempre saber que você pode mudar, você pode sair desse erro e, através desse erro, aprender, mudar e fazer melhor. Sabe? E só quem Óbvio, fracassa é quem tá vivendo, né, Bru? Só quem tá fracassa quem tentando. tá em movimento, quem tá tentando. Aham. Você Aham, tem loja, você lança um produto novo. Nossa, eu acho que vai fazer um super sucesso. Não faz sucesso nenhum. Se você nunca tivesse lançado, você nunca ia ter um produto que ia estourar, né? Então, assim, é isso. Fracasso é nosso amigo. Não é que a gente vai ficar feliz com o fracasso, mas a gente não precisa sofrer com o fracasso, porque o fracasso tá ensinando a gente. sim. E saber pegar o erro, assim, tipo, no começo.
Porque assim, o que Aprender. eu aprender. Você errou ali, ok, então já vou me mudar, sei lá, que nem na loja acontece. Aí eu vi que o negócio não deu certo, eu não fico insistindo, né? Insistindo no erro, insistindo. Isso é ego, né? Muitas vezes. Você quer enfrentar, ah, não, eu não posso errar, não posso errar, vou continuar. Sendo que, às vezes, se você contornar, você viu que não deu certo, contornar, voltar, isso vai ser tipo um estilingue, assim, para te jogar mais para cima. Eu sempre vejo dessa forma. Sempre, sempre, sempre. A Então, cada teste um aprendizado, né? aham, eu acho assim, a gente tem que sempre arriscar, sempre tem que provar o novo, porque quando a gente fica, né, naquela zona de conforto, né? Ai, não, vou deixar assim tranquilo, você nunca vai conseguir, tipo, um resultado diferenciado, né? Vamos dizer, talvez uma alta performance. Algo, uma versão Perfeito. muito melhor do que sua. Perfeito. E eu acho que tem o lado também, tem o lado bem importante que você falou assim, de aprender rápido com o erro, aprender rápido e reagir rápido. E tem o lado também, um outro lado, né, que aí só você vai poder dizer, que é o lado de persistir numa coisa que você realmente acredita que vai dar certo, né? Porque às vezes Aham. a gente desiste, com o primeiro não que a gente recebe, a gente desiste. Aí o Tony até colocou aqui dois exemplos, né? O Michael Jordan e a J.K. Rowling. Eu sempre gosto de falar da J.K. Rowling, que é a escritora da série de livros Harry Potter, né? Que são Uhum. os livros, os filmes infantis. Ela era pobre, assim, vivia com auxílio do governo na Inglaterra. O manuscrito dela foi recusado mais de 13 vezes. Ela chegava Uhum. com o manuscrito e falava assim: não, não é legal. Chegava, não, não é legal. Não, não, pensa a cabeça dessa pessoa. E ela Aham. insistiu, persistiu e, enfim, virou o livro infantil mais famoso da história. É um clássico, né? E É tem vários louco. outros exemplos. Eu digo, até eu sou o próprio exemplo. Quando eu comecei nas redes sociais, nossa, uns 3 anos atrás. Imagina, tipo, eu moro numa cidade pequena, Foz, Cidade Leste, que é uma cidade pequena, assim, comparada a São Paulo. E na época eu falei, tá, vou meter minha cara, eu vou fazer. Quem melhor do que eu para vender o meu próprio produto, né? Aí comecei. Nossa, no começo todo mundo falava, você sempre vai ser o diferente. Para dar certo uma coisa, você sempre vai ter que ser aquela pessoa que enfrenta de ser diferente. Pode dar certo, como pode dar errado. E eu lembro que eu fazia, as pessoas falavam, ai, nossa, o que você quer inventar de ser blogueira? O que você tá aí se achando e tal? E eu digo, graças a Deus eu persisti, eu acreditei em mim. Eu sei que no começo, Gu, é você com você. Não tem ninguém. Tipo, até. Assim, minha família não, minha família é bem tranquila quanto a isso. Mas, assim, tem família até que, tipo, não É ajuda, entendeu? contra. Contra Uhum. e tal. Então, nossa, tipo, 1 ano e meio, assim, de perrengue, assim, até as pessoas começarem a me enxergar como influenciadora. Que nem eu digo, eu sou influenciadora, eu não sou blogueira, porque tem essa diferença, né? De, tipo, tá ali fazendo propaganda por propaganda e influenciar de uma forma boa. Porque hoje eu tô aqui, eu me exponho, eu mostro, porque eu gosto de mostrar coisas boas. Eu sei que eu posso transmitir coisas boas e não só produto. Óbvio, eu vendo produto, mas eu vendo estilo de vida, eu vendo que a gente pode sim muito mais. Eu Verdade. vendo que a gente pode ter esse equilíbrio emocional e que a É gente pode verdade. mais. É verdade, tudo isso. E inclusive os produtos que você mostra, né, são os produtos que você usa, na verdade, né? Aham. Você simplesmente faz uma curadoria das coisas, você vende nas suas lojas os produtos que você gosta, que você usa. Eu já percebi isso. Então é uma coisa que flui muito naturalmente, né? É um bom exemplo mesmo, né? Você começou há 3 anos atrás e hoje você tem mais de 100 mil seguidores. E eu vejo que o seu nível de engajamento é altíssimo. As pessoas realmente se estão lá junto com você, né? Conversam com você. Então, assim, a gente às vezes minimiza o impacto que a gente tem na vida das pessoas, né? Eu ouvi isso esses dias, até da Sabrina, que tá aqui. Às vezes a gente minimiza. E na verdade, não, né? As pessoas estão lá. É muita gente que está sendo influenciado por você, isso é muito positivo. Você está ajudando a construir um mundo melhor, né? O mundo que você acredita. Você está ajudando a construir esse mundo. Sim, eu sempre Parabéns, falo. Bru. Obrigada. Eu sempre falo que eu nunca achei que, sei lá, o celularzinho pudesse ter essa dimensão, assim, de atingir tantas pessoas. E de 1 ano para cá, assim, foi essencial eu entender realmente o que que eu era, o que que a rede social era para mim, qual o meu propósito em relação a isso, de estar mostrando, porque óbvio, no começo eu realmente comecei querendo mostrar os meus produtos, antes que eu fazia muito mais
no nosso Instagram da loja do que o meu pessoal. Hoje eu me dedico, assim, praticamente 60%, 70% ao meu Instagram pessoal. Porque, sei lá, eu acho que a gente pode, de alguma forma, contaminar e fazer esse mundo, fazer esse mundo melhor. Daquela forma de que, hoje eu contamino 10 pessoas, essas 10 contaminam mais 10 e assim por diante, né? É Eu isso sempre aí. falo, eu quero que as pessoas entrem no Instagram e vejam alegria, vejam animação. Que, tipo, você tá num momento triste, você viu um negócio ali, que te anime, entendeu? Problema todo mundo vai ter. Por isso que eu não sou de choramingar aqui, chegar, ai, gente, reclamar, né? Porque Sofri, porque todo mundo tem, né? Eu acho que é todo exatamente mundo isso. tem. A Jayasri falou que com a pandemia a globalização cresceu muito. E cresceu Muito. mesmo, né? Porque todo mundo agora tá muito mais conectado, tá mais nas redes sociais e dá pra gente fazer essa influência positiva. Bru, só falar um outro assunto aqui que eu acho que é importante, que assim, que eu comecei a falar e parei, que é da zona de conforto, né? Uhum. Eu aprendi, gosto de usar esse termo, que a gente, ao invés de sair da nossa zona de conforto, porque conforto também é bom, né? A gente quer Lembro que conforto. você falou. A gente expande a nossa zona de conforto. E aí eu sempre tenho a imagem dos bandeirantes brasileiros, né? Aquelas pessoas que foram para dentro do Brasil, na floresta, abrindo caminhos, né? Eles estavam expandindo ali a nossa zona de influência. Então a gente na vida também, a gente expande a nossa zona de conforto, testando novas possibilidades, se arriscando, você mostrando a cara nas redes sociais, eu também. A gente faz isso, a gente se expõe para se arriscar e para expandir essa zona de conforto. Tudo bem, mas quem é explorador, acho que é importante, quem é explorador precisa de bússola e GPS. Para não ficar tão perdido, a gente vai se perder. Vai, acho que é fato, assim, quando a gente tá na vida e a gente tá em movimento, não existe um equilíbrio constante. Uhum. Quando a gente está em equilíbrio, ele é dinâmico, mas nem sempre a gente está em equilíbrio, então a gente se perde. Então a gente tem que ter bússola, a gente tem que ter GPS. E essa Uhum. bússola, esse GPS, eles estão dentro da gente, numa maneira bem prática mesmo, assim, da mesma forma que a nossa imunidade física, ela tá dentro da gente, Uhum. simplesmente as nossas células matam lá as coisas que invadem, a nossa bússola também para a gente entender o que está fazendo bem e o que não está fazendo bem, também está dentro da gente. Uhum. Sim. Então a gente tem que estar muito atento ao que se passa dentro de nós mesmos quando a gente está fazendo essa expansão da zona de conforto. Aham. Lembra que você falou que é, até eu acho que foi uma das últimas aulas que é confortável a gente falar que a gente está na zona de conforto, né? Que devia ser outra palavra. Eu não lembro muito bem o trocadilho que você fez a outra vez. Não me lembro agora. Não me lembro. Eu sei que é bom ter conforto, né? Porque às vezes também existe essa coisa. Aqui é Eu acho que. contraditório, que tipo a gente está na zona de conforto, né? Zona de conforto, mas não é tão confortável assim. Ah, Lembra que entendi. você É falou porque para mim? toda zona de conforto vira zona de desconforto. Isso. Toda zona de conforto vira zona de desconforto. Isso é muito verdade mesmo. Às vezes a Muito. gente, às vezes a gente tá na. Uma coisa que foi super confortável, né, pra gente, de repente a gente começa a se sentir mal ali, aquilo, um relacionamento ou um emprego, né? Porque a gente tá sempre mudando. É legal, Uhum. bom ponto mesmo. Eu sempre Então, me lembro do caranguejo, pode falar. é, sei lá, tipo, depois que quando você começa a parar e analisar direito as frases, né, tudo que você tá vivendo, você começa a ver, nossa, mas faz sentido. Às vezes você mesmo tá traindo isso. Você não tá percebendo que você tá agindo dessa forma. E aí, tipo, isso eu acho que é a bússola, né? Quando você tá começando a se encontrar no meio do caminho. Hoje uma pessoa. Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Mandem corações aí pra gente. Tá fazendo Você coração. sentido? Corações. O assunto. Conversa com a gente aí, porque a gente tá tão entretido aqui no papo entre nós, eu tô conseguindo ver algumas perguntas, mas também não tô vendo todas, então peço desculpas. Corações, perfeito. Nossa, muito legal, gente. Obrigado. Muito, perfeito. Se deixar, a gente fica 3 horas conversando. Se deixar, a gente fica só aqui falando, né? Tá. Então, o que a gente tava falando mesmo, antes de eu falar dos corações? Da zona de conforto. Da zona de conforto e de desconforto, né? Isso.
que assim, até vem a imagem do caranguejo, assim, que o caranguejo, ele para ele crescer, ele tem o exoesqueleto, né? O esqueleto fica do lado de fora. Então, quando o caranguejo cresce, quando ele evolui, ele precisa romper com a casca de fora e ele já está formando uma casca dentro. Então, ele se sente apertado, muito apertado. O caranguejo, a Mariana me lembrou. Ele se sente muito apertado. Então, gente, muitas vezes também, quando a gente está se sentindo muito apertado, ansioso, a gente sabe que tem uma coisa muito desconfortável, pode ser também, deve ser, com certeza é o prenúncio de uma grande mudança. E essa Uhum. mudança vai exigir um esforço, às vezes, muito grande. Né? Porque eu sempre imagino assim, pensa o caranguejo arrebentar aquela casca dele que ele tava, que era a zona de conforto dele, né? Exatamente para estar numa zona de conforto maior. Mas que são ciclos e que se a gente vai passar por isso é porque a gente é capaz. É aquele negócio, eu digo, é um misto, assim, é um misto, não sei, tem gente que acredita que é religião, outras pessoas que é o universo, mas eu acredito que nada que acontece com a gente, nada que tá, nenhuma situação que a gente se depara não é uma situação que a gente não consiga enfrentar ela. É a forma de nós enxergarmos, é a forma de como você vai lidar. Porque se tá na tua frente, tá diante de você, com certeza você é capaz de resolver, de solucionar, né? Muito legal mesmo, eu concordo com você. Acho que a gente está na vida, a vida é um aprendizado. E se tem uma situação que está sendo desafiadora na nossa frente, certeza que a gente consegue lidar com ela. E certeza que a gente precisa evoluir, né, para lidar com ela. Eu vejo isso muito nos Sim, relacionamentos também, Bru. Não só no trabalho, né? Se a gente tem um relacionamento que é desafiador, um relacionamento com a mãe, um relacionamento com o pai, um relacionamento com o cônjuge, com um amigo, com um colega de trabalho, certeza absoluta que a gente tem uma oportunidade de desenvolvimento ali. Às vezes a sim. gente quer que o outro mude, né? Mas Uhum. não. Isso volta um pouco, a gente não falou muito sobre a autorresponsabilidade. Quando você começa a entender que a atitude do outro muitas vezes é por sua culpa ou é por você ter essa autorresponsabilidade, as coisas mudam total. Que se você agir de uma forma diferente, o relacionamento vai ser de uma forma diferente. Se você, sei lá, praticar de uma outra forma, a situação vai ser de outra forma. E não ter esse julgamento em relação ao outro, sabe? Se responsabilizar mais. Para mim Eu mudou acho que. muito, assim. Perfeito. Para mim também, Bru. Eu acho que ter essa noção de que a gente tem, para a gente viver bem, a gente tem como desígnio melhorar a qualidade de todos os nossos relacionamentos. A gente tem esse objetivo de vida, né? A gente está falando de propósito aqui, então nós somos células da Terra. A gente tem que se conectar melhor com todas as pessoas que estão ao nosso redor. E é isso que vai construir essa imunidade emocional também. Então a gente tem que ter atenção. Se tem conflito, tem oportunidade de desenvolvimento. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Sim, eu acho que é o clique, né, Gu? Não sei se eu tô errada. A partir do momento que você tem essa autorresponsabilidade, você começa a se equilibrar também, você começa a culpar menos o outro, e é tipo, é uma cadeia, porque daí tudo vai fluindo muito mais e vai sendo menos difícil lidar com as situações. E eu era muito, juro, eu era muito assim, tipo, ai, eu tinha que achar um culpado para coisa, para determinada situação que aconteceu errado. Eu tinha que ter alguém, ou alguma coisa. E muitas vezes eu não enxergava que, nossa, não que a culpa é minha, mas se eu enxergar de uma forma diferente, eu me responsabilizar, as coisas fluem muito melhor. Nossa, tipo, Tudo muda, hoje. né? A Mariana até falou um ponto aqui interessante que, assim, às vezes o equilíbrio pode ser se afastar da pessoa. Às vezes Uhum. pode ser. Sim, com certeza. Eu acho que tem pessoas que a gente nunca vai, que talvez, né, a gente não vai poder se afastar. Por exemplo, a nossa mãe. Você não vai, você não, se a gente não pode se afastar de um relacionamento, existe oportunidade de desenvolvimento. Se a gente sente vontade de se afastar e isso é tranquilo dentro da gente, eu acho que aí a gente cumpriu o nosso papel. Aquele relacionamento cumpriu o nosso papel de ensino, né? Aham. E eu vejo que também é muito maturidade, né? Quando a gente toca, principalmente em relacionamento familiar, que é uma coisa que você não pode, vamos dizer, é um vínculo da tua vida. E assim, muitas pessoas comentam, ai, minha mãe, meu pai, é assim e tal. Mas assim,
A partir do momento que você muda a tua atitude, pode ser que de cara a pessoa não mude com você, mas assim, se você for persistente e tal, o relacionamento muda total, assim. Eu vejo isso com a minha irmã, com minha mãe. Algumas atitudes que eu falava, gente, eu odeio que ela faça isso comigo. Mas eu comecei a mudar. E eu vi que, tipo, ó, tá vendo? Você mudou, a pessoa também muda com você. E eu acho que é maturidade você ter essa percepção e ceder, sabe? Dar o braço a torcer, porque muitas vezes a gente, ai, não, eu não vou fazer, tá? Eu vou ficar aqui e tal, ele que vem até mim. E, Eu na acho que verdade, a maior prova de evolução é a gente se dar bem com a nossa família. É porque às vezes a gente evolui, se espiritualizou, nossa, agora eu estou ótimo. Aí vai a gente que mora longe, né? Aí vai passar uma semana com a família e começa a brigar. Essa é uma prova inequívoca que ainda não, ainda tem muito trabalho. E aí, que nem você falou, as pessoas demoram para perceber que a gente mudou. Mas se a gente realmente mudou, se a gente realmente dá o braço a torcer, a gente não vai ficar com raiva do outro se ele tá tendo uma reação antiga, né? Ou se ficar com raiva, pode ser muito momentâneo, né? Até a gente estabelecer esse novo estado, né? De que a gente aceita o outro do jeito que ele é. isso que A nossa você família são as nossas tocou, raízes. exato, de família, é muito normal. A gente sempre trata todo mundo de fora super bem. É engraçado, né? A gente acaba tratando muitas vezes a nossa família, que vamos dizer que tem que ser a nossa prioridade, que a gente tem que tratar melhor, tem que ter mais paciência, tem que é, deixar que as coisas fluam mais, a gente, tipo, coloca de canto. É a mesma coisa quando se trata em relação a nós mesmos. Mas em relação aos amigos, a gente, tipo, por mais que a gente esteja nervoso, a gente se equilibra e trata bem, né? Eu falo, É essas isso coisas mesmo. a gente tem que cuidar. É isso E mesmo. A nossa família são as nossas raízes, né? Assim, são nosso raiz. O que que é raiz de uma árvore? A árvore, para ela crescer muito alta, ela precisa ter raízes bem sólidas no solo, né? E a nossa família, elas representam as nossas raízes, porque são os nossos relacionamentos mais antigos. E é interessante. E aí, quando tem um relacionamento familiar que não tá bem, ele é como se fosse uma raiz inflamada mesmo, que aham, prejudica a nossa nutrição, a nossa capacidade de sustentação, o nosso equilíbrio, né? Porque uma árvore sem raiz forte, ela fica com menos equilíbrio. Então, quanto melhor a qualidade dos nossos relacionamentos familiares, maior o nosso equilíbrio. Isso é fato, né, Bruce? Você tá falando. E só uma coisa, aqui é a questão do autocuidado também, né? A primeira coisa que a gente trata mal é a família, e antes de tratar mal a família, a gente trata mal a gente mesmo, né? uhum. Não se alimenta direito, não cuida da nossa mente, não cuida do nosso corpo. Então, acho que é um ciclo aí que se. Tudo conectado. É, não, é tudo conectado. E, tipo, eu falo, uma coisa leva a outra, assim, sem sombra de dúvidas. Cada vez que eu, sei lá, eu procuro me conhecer mais, eu vou atrás de informação, eu leio mais, eu vejo, gente, uma coisa está interligada à outra. E, e por isso que vem muitas pessoas, ah, mas yoga mexe muito com religião e tal. Eu falo, gente, não é, é você, entendeu? É como você enxerga as coisas e como você quer enxergar. É Porque isso aí. as pessoas têm um pensamento de que yoga é muito místico. Não, depende. Se você quer levar para o lado religioso, você pode levar. Mas se você não quiser levar também, você não leva. E é legal também levar, né? Se quiser levar, é legal também. Entendeu? O importante é que faça bem para você, né? É isso. E a gente não falou de um assunto que a gente começou falando que foi as metas, né? Agora a gente já tá Ah, chegando no final, aham. mas a importância das metas, né, Bru? Até o Luiz falou aqui, sem meta de felicidade perde o sentido. A gente tem que ter essa Aham. meta. Acho que a mãe de todas as metas é a meta de ser feliz. E às vezes tem gente que vai pensar assim, nossa, mas ser feliz é egoísta. Não, a nossa felicidade depende da felicidade dos outros. Quando a gente realmente entende o que é felicidade, a gente quer que todo mundo seja feliz. Aham. Mas as metas, você falou um pouco das metas, né? O que mudou em relação às metas na sua vida? Eu aprendi a ter metas tanto pessoais, trabalho, lazer. Lembra? Uma das primeiras aulas que a gente teve foi quando o Gu falou: Ó, tua vida não tá muito em equilíbrio, as tuas metas é mais em relação ao trabalho e tal. Então hoje eu tento ponderar e organizar isso. E a gente tem que ter as nossas metas pessoais, as nossas metas de trabalho, né? Toda essa organização, não esse equilíbrio, né? Que a gente vive e vai viver eternamente buscando ele. É isso aí. Alguém até perguntou aqui, Audi, perguntou como a gente elabora as nossas metas, né? Acho que a Bruna tocou nesse ponto. Quando a gente vai pensar nas metas, a gente se faz uma pergunta: como eu quero estar
talvez daqui a 12 meses, né? Num horizonte de 12 meses. Como eu quero estar daqui a 12 meses? Mas aí, como eu quero estar em todos os aspectos? Eu quero estar casado ou não quero estar casado? Eu quero ter filho? Eu quero estar morando na cidade onde eu tô morando? Porque a gente tem liberdade, né? Se eu não gosto da minha cidade, eu vou me mudar para outra cidade. Quanto eu quero estar ganhando? As pessoas, meus relacionamentos. Então, acho que é um exercício da gente se perceber no futuro, estabelecer objetivos e aí lembrar desses objetivos constantemente. Porque a nossa mente ela é um macaquinho que pula de objetivo em objetivo. Então, se a gente não para, escreve esses objetivos, a gente acaba dissipando energia em várias direções, né? Escrever, isso eu aprendi também. A gente tem que começar a escrever. A gente acha que a gente guarda tudo aqui, mas muitas vezes você não guarda. É muito bom escrever. Até porque, tipo, quando você escreve, você lê o que você tá pensando muitas vezes, né? Se às vezes, tipo, o pensamento é tão acelerado, nossa, que a gente não percebe. E quando a gente coloca no papel, a gente tem aquele tempo, aquela pausa para realmente enxergar o que a gente quer ou não. E aí a gente começa a se programar ao invés de ser programado, né? Porque o tempo todo a televisão passa lá a propaganda. E usa esse tênis, ele é maravilhoso. O que que é isso? É porque a televisão, as marcas, elas entendem, né, que o nosso cérebro é programável. Não tem nada de errado com isso. Mas é importante a gente entender também que o nosso cérebro é programável. Então, eu acho que também para a gente conseguir se manter em equilíbrio, tendo uma vida muito atarefada de trabalho, a gente também tem que ter uma das metas assim, não, eu quero ter o equilíbrio. Então eu vou arrumar o tempo para fazer o meu yoga, que a Bruna vai fazer aqui agora, na hora que a gente terminar, ela vai começar o yoga dela. Hoje eu vou correr. Eu até Ah, altero. você vai correr. Hoje eu vou dar uma corridinha. Legal. E é Bom, acho que é isso. isso. Dá umas dicas para terminar, pra gente ser menos ansioso, daí você finaliza a live. Que eu acho Gente, que todo mundo busca isso, né, Gu? eu acho que a meditação é, assim, antes da meditação é dormir bem, né? Então ter uma boa disciplina de sono, ter qualidade no sono. Eu acho que esse é o top one quando a gente fala de Parece que você veio para dar um tapa na minha cara com essa equilíbrio informação. emocional. Muito importante. A gente precisa ter responsabilidade com o nosso sono, né? Por exemplo, se eu fico no celular até 10 horas da noite, com certeza minha mente vai estar acelerada quando eu for me deitar. Ou seja, eu não tive responsabilidade com o meu sono. E aí eu não vou dormir. E aí no outro dia, né, um fluxo. Então acho que o primeiro é responsabilidade com o sono. E aí tem várias práticas, a gente pode fazer uma live sobre isso um dia. Depois é a meditação, né, Bru? Que se você já faz, tal, ter essa meditação constante, porque é uma prática de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Para a gente se conhecer, a gente precisa se observar. E a meditação é uma prática para autoobservação. E aí vem as outras, né? Atividade física e o cultivo dos bons relacionamentos, como a gente falou, né? Ter essa mentalidade de a gente tá na vida para ter bons relacionamentos. Se tem algum único relacionamento que não tá bom, até com uma pessoa que a gente, sabe, pouco convive, se tem qualquer relacionamento que não tá bom, existe ali uma oportunidade de desenvolvimento. E você, Bru, quais são suas dicas? É as mesmas. Eu sou seguidora sua, né? Então, me inspiro, olho. Quando eu vejo você lá 30 dias meditando, eu falei, ai meu Deus do céu, vamos lá. Tem que ser firme, tem que ser constante. E sabe, Gu, apesar de tudo que o pessoal fala que a gente vive numa geração de muita pressão, eu tenho muito orgulho da nossa geração, porque o quanto a gente busca, assim, de verdade, uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida muito mais prazerosa. Tipo, a nossa qualidade de vida hoje, pode ser que a gente tenha muito estresse, tenha muita pressão, pode ser sim. Mas é totalmente diferente da geração anterior que vivia no automático. A gente não vive no automático. A gente vive. Isso que é o mais importante de tudo. E é uma escolha também, né? A gente tem que escolher isso, né? Eu acho que tem muita gente vivendo no automático. Às vezes a gente também vive no automático, né? É uma escolha também diária. A gente sair do automático e passar a assumir a nossa própria vida, né? Começar a nos observar. Como é fácil a gente entrar no automático de novo, né, Bru? E Muito. eu também tenho muito orgulho da nossa geração, eu tenho muito orgulho do nosso país, né? Você não mora no Brasil, mas você tá sempre aqui, né? Eu Sou tenho os muito. dois. Você é os dois, exatamente. E eu tenho muito orgulho do mundo que a gente vive. Eu acho que tem muita coisa boa, muita gente boa. Muita. E a gente tá aqui para propagar. Gente, a Bruna é uma excelente influenciadora, uma influenciadora do bem.
Ela hoje tem mais de 100 mil pessoas que seguem ela, mas assim, você se sente acolhido quando você ouve os stories dela, porque ela realmente tem esse poder. Então, quem ainda não conhecia a Bru, acho difícil, recomendo Obrigada. conhecê-la. Bru, Obrigada, muito obrigado, Bu, viu? pelo papo, de verdade. Você sabe que passaria mais 3 horas aqui com você conversando. Aprendo muito, 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 muito e tenho vários insights toda vez que a gente conversa. Legal, Bru, O obrigado, insight de viu? hoje foi dormir mais. Dormir mais. É isso aí. Fechado. Então, quem sabe a gente combina uma próxima live mais pra frente. Boa Vamos, corrida vamos pra sim. você, viu? Um beijão. Obrigada. Obrigado,